Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Semanalmente eu trago conteúdo sobre finanças, investimento e um pouco mais do mundo de buy and hold, do mundo de investimentos tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma empresa muito querida aqui no Brasil e que eu gosto bastante, que é a Equatorial Energia, código EQTL3. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre a empresa e um pouco sobre os próximos passos dela e também o futuro da companhia, fica aqui com a gente que vai ser muito bacana esse conteúdo. Antes de tudo, não esquece de se inscrever no canal, isso vai ser super importante para você receber os novos vídeos. Eu estou postando em torno de 3 vídeos toda semana e quanto antes tu receber vai ser muito melhor. E eu também vou poder te ajudar muito mais a entender um pouco do método buy and hold e como a gente pode melhorar principalmente as nossas decisões de investimento por longo prazo. Então não esquece de se inscrever no canal, também se você gosta desse assunto deixa o like nesse vídeo e fica até o final que vai ter uma surpresa muito boa no final desse vídeo. Então pessoal, a Equatorial Energia é uma holding no setor elétrico. A empresa atua principalmente no segmento de distribuição de energia, com as suas subsidiárias, que são elas a CEMAR, a CELPA, a CEAL e a CEPISA. Todas elas são com atuação principalmente na região nordeste e norte do Brasil. Além disso, a Equatorial também tem presença em 8 linhas de transmissão de energia elétrica. Estas ficam nos estados do Pará, Piauí, Bahia e Minas Gerais. Então a gente vê uma série de uma aglomeração de estados em que ela não fica refém só no estado, numa região do país. E isso está sendo importante para o amadurecimento da operação dela. Um ponto muito importante de frisar aqui é que a Equatorial atua em 4 frentes de negócios, que seriam a distribuição, a transmissão de energia, a geração de energia e a prestação de serviços. Eu vou explicar cada uma delas aqui para vocês, mas é super importante ter a ciência que ela tem 4 fontes principais de receita. Na primeira delas, que é a distribuição, a Equatorial controla a distribuição de energia nos estados do Maranhão, Pará e Piauí. Paralelamente, a Equatorial venceu no último ano a concessão para distribuição também no estado de Alagoas. Então é o estado mais um que ela vai incorporar nessa parte de distribuição de energia. Para fazer essa entrada no estado de Alagoas, ela entrou no lugar da Eletrobras, que saiu pela concessão, e para conseguir fazer esses investimentos na operação e entrar com tudo, digamos assim, no estado, ela fez um aumento de capital de 545 milhões na época para suportar esse crescimento da operação. No segmento de transmissão de energia, ela possui lotes com transmissão para todo o país e recentemente ela fez algumas aquisições, que aqui são elas. Ela adquiriu 8 lotes de linha de transmissão com uma receita média anual em torno de 900 milhões de reais entrando na companhia. E também ela adquiriu 2 linhas de transmissão nos estados de Tocantins e de Goiás. No segmento de prestação de serviços, a Equatorial Energia ela detém 100% das 55 Soluções, que é o nome da companhia. E essa detém 51% da Sol Energias, que é uma empresa que faz prestação de serviços de energia elétrica e também ela comercializa esse produto. Em novembro de 2019, a Equatorial Alagoas foi beneficiada com o benefício SUDENE. Nesse benefício, ela detém uma redução de 75% no imposto de renda até 2028. É importante lembrar que as outras distribuidoras e transmissoras da Equatorial já contam com esse mesmo benefício, que ele tem um prazo de 10 anos contados a partir da data de obtenção. Então cada uma tem datas de obtenções diferentes que esse prazo vigora por 10 anos. No segmento de geração de energia, a Equatorial ela detém 25% de participação na empresa Geramar, que é uma sociedade responsável por 2 usinas termoelétricas localizadas no Maranhão. Essas 2 operam desde 2010 e têm uma capacidade instalada de 330 megawatts ambas. Vou abrir para vocês aqui um pouco da composição acionária da companhia. Eu acho super importante passar essa informação, até para a gente saber aonde a gente está colocando o nosso dinheiro, quem são as pessoas responsáveis por tocar a operação, por gerenciar ela, pela tomada de decisões, além dos acionistas minoritários, e como isso tem um impacto super grande no processo decisório da companhia. Então vou passar para vocês aqui a composição acionária para a gente dar uma olhadinha. Se a gente for ver,
a Esquadra Investimentos e a Opportunity, a BlackRock, a Canada Pension Plan e também os administradores minoritários são os acionistas da Equatorial Energia. Se a gente for olhar a empresa para baixo, ela tem o segmento de distribuição, transmissão, geração de energia e prestação de serviço, conforme eu detalhei anteriormente. Como a gente sabe que o setor elétrico é um setor que demanda muito investimento em capital, muito investimento nas operações para colocar em pé todo o aparato para transmissão, para distribuição de energia, é muito importante a gente olhar como é que está a parte de financiamentos da companhia, principalmente os financiamentos de longo prazo. É interessante de ver que a companhia ela já está bem estruturada. Se a gente for olhar, o funding principal, ou seja, a fonte desse dinheiro, veio principalmente do BNDES, do Banco do Nordeste e do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. O que dá para notar com base nessas fontes, que são fontes públicas de funding de capital e que ela consegue ter muitos benefícios, tanto pela região Nordeste e Norte, que tem políticas públicas federais de incentivo nessas regiões, e ela consegue captar esses valores digamos assim, a fundings subsidiados e que é positivo para o custo financeiro da companhia. Abrindo um pouco mais sobre a venda de energia elétrica que ela faz para essa população, a gente consegue notar que o foco dela está principalmente no segmento residencial e no segmento industrial. Se a gente for olhar, também está focado nos estados do Maranhão e do Pará, que são as operações mais maduras da companhia. Vou trazer para vocês aqui um gráfico que mostra a venda de energia elétrica consolidada por classe. O que a gente consegue notar aqui? Um aumento no consumo médio por consumidor no segmento residencial e também um acréscimo de consumidores de baixa renda, principalmente. Isso foi feito muito pelas campanhas de recadastramento que vêm sendo feitas pela companhia, com o intuito de garantir que as famílias que façam jus à tarifa social possam usufruir do benefício. É uma maneira da companhia trazer mais consumidores e também de trazer vários consumidores que estão na ilegalidade do consumo de energia elétrica. Trazer aqui para vocês também o número de consumidores da companhia. Se a gente for olhar o gráfico, a gente vê uma força muito importante na parte residencial, principalmente focada nos consumidores de baixa renda. Então, a companhia ela tem em torno de 7 milhões e 500 mil clientes. Claro que se a gente for olhar dentro da parte residencial, existe uma conta de luz, podem ter várias pessoas que usufruem delas dentro de casa. Então, vamos contar que a companhia deve atender em torno de 30 a 40 milhões de pessoas onde ela atua. E ela tem uma importância muito forte no desenvolvimento da região e também uma contribuição muito grande em como ela tem que trazer produtos de qualidade, geração de energia de qualidade, para que essa região do Brasil consiga trazer ou consiga usufruir desse benefício para outras frentes de desenvolvimento. Então é muito forte, é muito importante trazer que a Equatorial tem isso em mente e que a gente tenha essa consciência como investidor da importância que ela tem para a região. Se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, não esquece de se inscrever no canal, dar o like aqui no vídeo e também ativar o sininho. Isso é super importante para os próximos vídeos, para a gente ter uma conexão mais próxima e também para vocês receber em primeira mão assim que eu fizer novos uploads. Trazer agora para vocês um pouquinho de desempenho econômico e financeiro da companhia nos últimos períodos. Se a gente for olhar, teve um crescimento muito grande na parte de receita operacional líquida e ela é basicamente explicada pelo início da consolidação da Equatorial Piauí e Alagoas, apenas no quarto trimestre de 18 e segundo trimestre de 19, respectivamente. Ou seja, a gente está vendo agora o início dessa operação que impactou nos últimos resultados. Isso faz uma diferença versus o resultado anterior, que essa operação não estava enquadrada ainda. Importante trazer esse ponto. E também o outro, a aplicação de regras contábeis do IFRS no segmento de transmissão, que gerou um reconhecimento não recorrente da receita nesses últimos resultados. Então é importante trazer isso para vocês, que dá um certo descasamento no resultado da companhia. Vou abrir para vocês aqui o último EBITDA reportado ela. É importante trazer alguns pontos sobre essa figura aqui, que eu vou trazer para vocês. Se a gente for olhar, no terceiro trimestre de 2019, a companhia reportou 540 milhões de EBITDA. O que é esse número? Se a gente ajustar pelos efeitos não recorrentes do trimestre, assim como desconsiderar os novos ativos, que são eles Piauí, Alagoas, Intesa e os novos SPS de transmissão, o EBITDA ficou em 540 milhões.
que representaria uma queda de 6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. É importante frisar isso para vocês, até porque o EBITDA reportado foi de 1.094 no terceiro TRI 19, que é o valor foi bem forte impactado pela prática contábil, que é o que eu comentei anteriormente para vocês. Trazendo agora um pouco do resultado financeiro da companhia, gosto muito de frisar alguns pontos. Vou botar a figura aqui para você dar uma olhada. O resultado financeiro ele atingiu 116 milhões negativo no último trimestre, que é o valor 37% maior que a despesa reportada no terceiro TRI 18, que são as últimas informações que a gente tem da companhia. O que é importante trazer aqui? O crescimento da despesa financeira é explicado principalmente pela consolidação da operação Piauí e Alagoas, que contribuíram com 3,2 bi em dívida líquida, e também o maior endividamento líquido consolidado, considerando o desembolso acumulados das operações que, à medida que as obras físicas vão andando, das SPs 1 a 8 na Equatorial Transmissão. De certa forma, o lucro líquido consolidado da companhia atingiu 549 milhões no último trimestre. Por que disso? Se a gente for olhar, os resultados tiveram efeitos não recorrentes dentro desse semestre. Se não tivesse esses efeitos não recorrentes, a companhia teria reportado um lucro líquido de 459 milhões, crescimento de 75%, fortemente influenciado pelo reconhecimento de resultados dos projetos de transmissão. Se a gente for olhar, tem uns vídeos aqui atrás em que eu explico a operação da SLC. E na operação da SLC a gente tem um modelo que se chama Asset Light, que é um modelo que a gente vai reconhecendo à medida que as lavouras vão crescendo dentro das terras, a gente vai crescendo, vai reconhecendo o resultado delas. De certa forma, a gente tem a similaridade no processo da Equatorial. Isso influencia diretamente os resultados, que a gente vai reconhecendo essas receitas à medida que as obras vão andando, né? Então a gente tem setores diferentes em que a gente pode ter pontos em comum em relação a certas características do negócio. Olhando agora um pouco para o endividamento, a gente vê uma abertura entre as operações da companhia divididas por estado. Então, se a gente for ver a Equatorial Maranhão, Equatorial Pará, Piauí, dentre as outras, ela chega numa dívida bruta em torno de 17 bilhões de reais, né? Então, o que a gente nota com essa dívida bruta? A dívida líquida consolidada do Equatorial, no último trimestre, que a gente tem as informações, totalizava 11 bilhões, que é uma relação de dívida líquida EBITDA de 3,4 vezes. O que é isso? Se a gente for olhar a dívida bruta menos as disponibilidades de caixa, a gente chega nessa dívida líquida em torno de 11 bi. O que a gente pode notar em relação a isso? Dívida líquida EBITDA de 3,4 vezes teoricamente é alto, só que isso é uma tradição no setor elétrico em que ela tem endividamentos maiores, até porque é um setor que não é tão cíclico e tem uma certa recorrência nas receitas. Então, de certa forma, a companhia ela pode se alavancar um pouquinho mais, até porque ela tem uma certa segurança em relação às receitas futuras dela. É alto, eu acho um pouco alto, mas de certa forma é aceitável para o setor que a Equatorial está inserido. Se você chegou até essa parte do vídeo, comenta aqui embaixo Holder Equatorial. Isso vai ser super legal para a gente compartilhar experiências, trocar algumas das nossas ideias também e sugestões para os próximos vídeos, e vai ser um prazer poder compartilhar isso com vocês. Conforme prometido, gostaria de trazer para vocês aqui um bônus, que são os grandes desafios que a companhia tem para o futuro. Eu tenho posição na Equatorial, isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda, estou apenas compartilhando um pouquinho das minhas experiências, mas o que eu vejo de próximos grandes desafios da companhia? Os principais para mim são, ela vai ter que lidar com a redução da demanda agora com o coronavírus e também com a parte de desaceleração econômica. A gente vai ver um PIB que vai ter um decréscimo no PIB no ano de 2020, e isso impacta diretamente as operações da companhia pela parte a parte residencial vai cair, principalmente a parte industrial, a parte de comércio varejista, em que ela tem uma atuação muito grande na região Nordeste. Então, como é que ela vai atacar esse ponto de redução da demanda? Outro ponto importante é o aumento da inadimplência. A gente está vendo um desemprego subindo muito forte, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Isso vai ter impactos globais, isso não é nenhuma novidade para ninguém, mas com certeza vai ter um aumento na inadimplência de energia elétrica. E como que ela vai lidar com isso? Principalmente pelo fato que ela está reduzindo o pessoal em várias unidades dela, e
como ela vai conseguir ter essa eficiência com menos pessoal e mais aumento de inadimplência para conseguir colocar a operação e o PDD não aumentar tanto. Então isso é importante, é um desafio grande que ela tem e que eu particularmente vou acompanhar de perto. Terceiro ponto deles é o subsídio do governo para consumidores de baixa renda. Então, se o governo abrir um pouco a mão e colocar subsídio para essas pessoas nos próximos 3, 4, 5, 6 meses, isso tem um impacto bem forte na companhia, em que ela consegue trazer certas pessoas que estavam na ilegalidade e é uma receita que vem, de certa forma, ela responde para um volume importante de porcentagem da receita para ela. Isso vai trazer um certo alívio financeiro para os próximos meses. Claro que é uma questão de curto prazo, mas é importante para ver como a empresa vai conseguir sair dessa certa crise agora pelo coronavírus e vai ter impactos importantes, principalmente pela relação do caixa dela para os próximos 6 meses. É importante notar aqui que a gente tem uma visão muito de longo prazo. Todos esses pontos que eu falei agora de desafios, eles são mais para o curto, mas impactam bastante a parte da nossa visão para longo prazo. Então, isso não muda o meu viés da companhia para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. Eu gosto muito dela, então é um ponto que eu vejo como importante, mas a parte de visão macro, de visão estratégica da companhia é muito mais importante do que esses desafios agora que eu listei. Então fica aqui o recado, espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, deixa aqui embaixo no vídeo. Não se esquece, holder equatorial, que vai ser muito bacana pra gente compartilhar a experiência. Então fica aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, um abraço e até a próxima.